Hoje em dia a gente tem visto muito uma comercialização, porque é uma figura polêmica, sempre foi sendo uma figura extremamente polêmica, e as pessoas têm se apropriado muito de Lilith para comercializar muitas coisas. Então, gostaria de uma perspectiva pessoal de vocês sobre o que vocês acham a respeito de comercializar uma coisa sem que você tenha vivido. Por exemplo, de recursos que pessoas estão vendendo, mas sem cultuarem a divindade. A pessoa que está vendendo um curso baseado apenas em estudos acadêmicos, ela tem que avisar que são apenas estudos acadêmicos. Que não é uma vivência, uma gnose pessoal, uma experiência, uma iniciação. Não serve para ritualizar. Não serve. Aquele conteúdo não serve para ritualizar. Ele serve a título de informação apenas. E isso tem que ser sinalizado. Isso tem que ser sinalizado. Exatamente, ele é história. Ele não vai, por exemplo, te ensinar que você teve uma experiência astral com Lilith e o sacerdote ali, a pessoa que está ministrando o curso, saber te explicar o que significou aquilo. Não vai ser assim. Não tem fundamento. Vai ser apenas história. Não tem fundamento, exatamente o que a Thaís falou. Não tem fundamento religioso, espiritual. Não tem. É desonestidade e fraudulento a pessoa não sinalizar que aquele conteúdo é apenas didático e não ritualístico. Sobre homens podem cultuar Lilith? E todo ser humano, dentro das estruturas da sua psique, tem uma força ali, uma influência, tanto feminina quanto masculina. A gente vê isso no hermetismo também. Carl Jung era esotérico. E ele classificou que ânima corresponde ao polo feminino e ânimos ao masculino. E todos nós temos. Porém, quando a gente nasce com sexo biológico feminino, nós temos mais latente a ânima, que é o polo feminino. E internamente, ânimos, que é o polo masculino. E a gente faz essa transição entre um polo e outro dentro dos nossos relacionamentos interpessoais e com a sociedade, na construção da nossa identidade. A gente vai captando ali informações do que constrói a identidade feminina, do que constrói uma identidade masculina. E a gente compreende que esses dois polos têm que viver em harmonia, o masculino e o feminino. Não é uma questão de orientação sexual, tá, gente? Não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual, com o tipo de pessoas que você sente atração sexual, tá? Isso tem no aparelho psíquico de todo ser humano. Sendo Lilith consorte de Satã, a parte feminina do opositor, a gente está castrando o homem de se desenvolver no culto ao adversário, essa parte do ânima, do feminino. O feminino do adversário, o feminino lá do feminino de Satã. E dificultando ele de trabalhar essa questão psicológica aí, de absorver, de acontecer alquimia negra dentro dele, que envolve esses aspectos ânima e ânimos também. Eneduana era a filha do Sargão, do grande imperador Acádio, e ela teve uma visão maravilhosa das coisas, porque ela fez assim, bom, então vamos juntar todas essas mitologias, e assim surgiu o primeiro panteão da história. E ela observou que tinha pessoas que não se identificavam como homem nem como mulher. Ela identificava que tinha pessoas que não estavam ali inseridas num contexto onde certos deuses eram cultuados. E aí ela associou a Inanna, as pessoas sem gênero definido. Tanto que, dentro da classificação de Eneduana, Inanna não tem gênero definido, não é nem feminino e nem masculino. E ela se tornou a patrona dessas pessoas. Voltando mais um pouquinho, antes da gente ter a estabilização aí de uma cidade, de um povo, etc., a gente tinha o Homo sapiens, ou até um pouquinho antes do Homo sapiens, que a gente é Homo sapiens sapiens. Nos Homo sapiens, a gente ali entre 20 mil a 15 mil, em torno aí desse período, era o culto à deusa. Por que era o culto à deusa? Porque eles não entendiam como funcionava a reprodução humana. Que o homem tinha gameta masculina e a mulher gameta feminina. E a mulher engravidava. E eles pensavam, nossa, ela é criadora do universo, até trazendo a vida. Como assim? Sozinha, do nadaço? Surge um ser ali, um ser humano dentro dela. E ela gesta esse ser humano, ela nutre esse ser humano. E depois amamenta esse ser humano. Então a mulher, a deusa, o sexo feminino é uma divindade criadora. E eles cultuavam a mulher como deusa. Eles tinham a concepção do divino sendo feminino. Por isso nós temos as estatuetas de Vênus, que simbolizava, ressaltava, né, o ventre, que era largo,
para ter o parto, a concepção, a gravidez, e os seios fartos, que era o alimento do recém-nascido, na amamentação. Então, o ser humano cultuava o feminino como algo extraordinário, criador do universo. Mas aí depois a gente viu os indo-europeus conquistando, aqueles guerreiros chegando e se impondo sobre essas tribos que cultuavam o feminino, que não é. A gente tem uma história muito longa que vai envolver o domínio do feminino, porque o homem precisava ter certeza que o filho, a linhagem dele, daquele filho, pertencia a ele. E aí vem o casamento, vem a monogamia. Mas eu faço uma observação, porque tem culturas em que divindades femininas são cultuadas só por mulheres. Por exemplo, lá na África, a gente tem o culto a Egungun, que são ancestrais masculinos, que aí só os homens cultuam, e tem as Iamis, que são as ancestrais femininas, que só as mulheres cultuam. Tirando essa observação assim, mais por alto, a maioria das divindades elas podem ser cultuadas tanto por homens quanto por mulheres. Então, na minha visão, eu também acredito que qualquer divindade pode ser cultuada, tanto por homem quanto por mulher, qualquer gênero, na verdade, né? Sem essa distinção. Só que eu acredito também que existem forças que se simpatizam mais com certos tipos de pessoas, assim como, por exemplo, podemos colocar que não são todas as pessoas que são por caminho da mão esquerda, são pessoas que já nascem com essa chama e se desenvolvem no caminho, não é para todo mundo. Eu acredito que também exista isso. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem essa ideia de... Hoje em dia a gente vive o patriarcado, né? Eu recebo muitos homens falando assim: eu quero cultuar Lilith porque eu quero fazer suruba. Eu quero cultuar Lilith porque eu quero pegar mais mulheres. Então, assim, Lilith, por já ser essa essência, né, do feminino, essa questão do sangue menstrual e toda essa questão ali, né, das pessoas que menstruam, né, não necessariamente feminino. E hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa, mais propriamente dizendo um homem, que não sofra com resquícios do machismo que ele mesmo foi criado na sociedade. E nós também, entendeu? O inconsciente coletivo tá aí, né? Exatamente. E assim, eu faço um parênteses com Asmodeus, por exemplo. Eu também presto culto a Asmodeus, conheço sacerdotisas de Asmodeus, já conversei com outras pessoas que cultuam Asmodeus, e eu fiz até por questão de pesquisa mesmo, pessoal. Asmodeus tem costume de se dar melhor com energias femininas do que com energias masculinas. Então, por exemplo, uma mulher que trabalha com Asmodeus, ela vai passar por muito menos perrengue do que com um homem que está cultuando Asmodeus. E eu acredito que com Lilith seja assim também. Até porque um homem que vai querer cultuar Lilith, ele tem que estar muito bem desconstruído de tudo, ou ele tem que estar aberto a essa desconstrução. Sim, porque sim. se ele entra e com a mente fechada, ou então vai fazendo o caminho com Lilith vai mostrando, vai quebrando os paradigmas dele, mas ele continua batendo na tecla, não se rende à mudança e à abertura, essa pessoa vai se dar muito mal. E, olha, interessante, isso funciona com homens e mulheres trans? Bom, lembrando que tudo que a gente está falando aqui é baseado nas nossas experiências e opiniões próprias, não tem uma verdade absoluta, tá bom? Na minha opinião, divindade, assim como ela é amoral, ela também não enxerga gênero. Então, colocar gênero de feminino e masculino só dentro desses dois polos, eu já acho distorcido. Então... sim, funciona com mulheres e homens trans, porque justamente a pessoa ali que se transforma numa mulher trans, ela tem essa essência feminina, ela nasceu com aquilo, entendeu? A questão do mais e ânimos. Ela é aquilo, entendeu? Então, sim, ela tem ali uma certa facilidade. Eu acredito, por experiências vividas e pessoas que eu converso, que sim, você sendo homem, você pode cultuar Lilith, mas você tem que estar muito... Olha, o último homem que tava querendo cultuar Lilith trai a mulher a rodo, ó. Trai a mulher adoidado, só faz sacanagem com a menina e quer cultuar Lilith. Aí eu falei pra ele, bom, você que sabe, né? Não querendo julgar nada, mas é aquilo. Se você não trata bem a mulher que você tem na sua casa... O homem que odeia. Eu acho meio difícil, entendeu? Então, as pessoas, elas têm que entender que existem facilidades e facilidades. Então, você, homem, que quer cultuar Lilith, faz um caderninho aí de todas as suas crenças limitantes que você possa ter sobre o sexo oposto, que até a gente mesmo tem e não faz ideia que tem, sabe? Faça essa desconstrução, porque Lilith, ela vai te ensinar, mas Lilith não ensina passando a mão na cabeça. Ela te ensina fazendo você cair. E aí, se você aprende, na porrada. Um homem que odeia o feminino, ele odeia o próprio feminino dentro dele, mas ele reflete externamente na figura da mulher.
A mulher que está ali diante dele, ele reflete, seja na mãe, na irmã, na esposa, na namorada. Ele vai refletir na colega de trabalho, ele vai refletir esse ódio. Então, ele tem que trabalhar na questão psicológica e na questão espiritual, porque uma está ligada à outra. Então, cultuar Lilith sem trabalhar a questão psicológica não vai dar bom. É suicídio. É suicídio. Exatamente. É suicídio real, tá? É real. Literal, oficial. né?